É normal o bebê tremer durante o sono? Bom, a gente recebe bastante essa pergunta e tem algumas questões que eu vou conversar aqui com vocês a respeito disso. Então, o bebê, ele ainda é um serzinho imaturo, tá? O cérebro dele também está imaturo. Então, a gente tem uma fase do sono, no bebê a gente chama de fase ativa e inativa, demora uns meses para se organizar. Então, quando ele é muito recém-nascido, é até difícil a gente conseguir saber se o bebê está acordado ou dormindo. Então, nesse momento, às vezes ele faz alguns tremores e que podem ser considerados até movimentos, tá? Quando ele já está com o soninho um pouquinho mais organizado, nessa fase de sono ativo, é a fase que a gente sonha bastante. E o bebê não tem a inativação motora que nem o adulto. Então, o adulto a gente também faz essa parte de sonhar bastante, mas a parte motora tá deprimida, então a gente não se mexe durante esse sonho que a gente tem. O bebê, como isso ainda não está muito bem desenvolvido, às vezes ele faz um ou outro movimento e a gente acaba assustando, achando que ele está acordado e na verdade ele está dormindo. Outra coisa que também confunde a gente, esses movimentos do bebê, é o reflexo de Moro. O reflexo de Moro é como se fosse um susto e, em geral, os bebezinhos apresentam isso, principalmente nos primeiros meses, podem apresentar durante a noite. Inclusive, se ele é muito frequente, pode até acordar o bebê e o bebê acorda assustado, chorando por conta desse reflexo. Então, essas condições acontecem, são normais. Tem ainda uma outra condição que também é bem frequente, que é a mioclonia benigna do sono. Tá? Essa condição acontece também em bebezinhos pequenos, são pequenos tremores que em geral acontecem nos membros. Se você segura na hora do tremor, ele para e o bebê só tem esses movimentos dormindo, ele não tem esses movimentos acordado. Tem também um tipo de movimento que inclusive adultos também podem ter, que é a mioclonia inicial do sono, que é quando você está pegando no sono, geralmente você tem um movimento e ele é um pouco mais brusco do que a mioclonia benigna do sono, que você às vezes até acorda, mexe uma perna, esse também é normal. Então, em geral, se você tem um bebê que nasceu no tempo certo, vem se desenvolvendo bem, tá com todos os marcos de desenvolvimento neurológico, está tudo adequado, tá ganhando peso, tá saudável, esses movimentos que aparecem, em geral eles não preocupam, tá? É tudo benigno. Agora, se você tem um bebê que já teve aí complicações, que teve complicações no parto, nasceu prematuro, que estão com atraso do desenvolvimento ou que são muito molinhos, em geral, esses tremores, eles já devem ser investigados, tá? Porque pode sim ter alguns tipos de crise que confundem a gente. Mas em geral, as crises convulsivas, elas também vão acontecer com a criança acordada, não só no sono. Tá? Então, o importante é a gente diferenciar não só os tipos de movimentos, mas as condições do bebê como um todo. Então, bebês que estão se desenvolvendo plenamente, bom desenvolvimento, a princípio esses tremores não preocupam. Agora, bebês que já tiveram aí complicação, parto demorado, que tiveram que ser aí algum tipo de ressuscitação no momento do parto, ou tiveram complicações intrauterinas, estão com um desenvolvimento mais demorado, mais atrasado, não estão atingindo os marcos motores, daí o ideal é que sim se investigue. Mas existe aí esses movimentos que acontecem durante o sono e que podem deixar os pais aí bastante preocupados, tá? Mas em geral são benignos.